Oi, gente, bom dia. Oi, ideia, bom dia. Gente, bem-vindos para nossa penúltima live hoje. Eu sei que você está aí assistindo o replay e hoje é a nossa live 11/12. A gente vai falar sobre manifestação e abundância. Tá maravilhosa essa live de hoje. E a gente já falou aqui nas outras lives sobre dinheiro e espiritualidade, conceito geral, né? Falamos também sobre como criar sentimentos positivos que te impulsionam. Falamos sobre seus relacionamentos e suas cagadas financeiras. Falamos sobre foco na solução. Falamos sobre o ego e a sua relação com o dinheiro. Falamos sobre agir apesar do medo. Falamos sobre a relação entre as suas compras e os seus vazios emocionais. Falamos por que ter uma coisa ou outra se você pode ter as duas. Falamos sobre você entender o seu sistema de crenças. Falamos de crenças sobre dinheiro, prosperidade e abundância, como identificar as crenças que você tem. E dentro dessas lives, gente, dessas 11 lives, né, que a gente já fez, 10, hoje vai ser a 11ª, eu trouxe muito exemplo meu, muita coisa que eu aprendi com coisas que aconteceram com a minha vida. A gente trouxe exercícios, eu ensinei vocês a identificar suas crenças, a fazer teste de crenças para saber qual crença você tem. Ensinei você como trazer sentimentos positivos que te impulsionam, que fazem com que o teu sistema entenda uma nova realidade na tua vida. Então, foi muito bacana, assim, e para mim foi muito especial fazer essas lives, porque eu trouxe muito conteúdo que eu acredito, sabe? Que é verdade para mim e que eu vejo que faz sentido na nossa vida como um todo, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com isso. Eu estava refletindo sobre isso ontem, do quanto eu fiquei feliz de trazer esses conteúdos e de compartilhar esses conteúdos com vocês de um lugar muito genuíno, assim, do meu coração, sabe? Então, eu fiquei muito feliz de verdade. E se você não assistiu às outras lives, mas gostaria de assistir, entra no meu canal do Telegram, que é um canal que eu criei aí gratuito. Tem o link no meu perfil aí do Instagram. Entra lá no canal, lá eu compartilho todos os links das lives, elas estão disponíveis só para quem está no canal. E aí você vai conseguir assistir aí o replay, tá bom? E eu tenho mais um convite aqui para te fazer, que é para estar comigo amanhã à noite. Então amanhã de manhã a gente tem a última live, que a gente vai falar sobre a coragem de ser quem você é, que para mim é um tema que está muito forte dentro de mim, essa coragem de ser quem eu sou e de viver quem eu sou. E porque eu acredito que a vida faz sentido quando a gente é quem a gente é, né? E à noite a gente vai ter um aulão ao vivo também, onde eu vou falar sobre como você se planejar financeiramente, se organizar financeiramente, para você entrar 2020 diferente, sabe? Para você construir um 2020 realmente próspero e abundante. Para sair aquele lance de promessa de ano novo, né? Pula ondinha, come 7 grãos de uva, joga semente para trás e fica na promessa e fica nessas coisas que a gente faz, né? Com o passar dos anos, assim, com relação ao ano novo. E que a gente entre o ano fazendo acontecer, sabe? Que a gente saia desse papel de achar que o ano que vem vai ser sempre, né? Não, ano que vem as coisas vão acontecer, ano que vem as coisas vão acontecer. E sim, a gente tem que ser otimista que ano que vem as coisas vão melhorar. Mas a gente tem que ter autorresponsabilidade, né? As coisas melhorarem no ano que vem vai depender da gente, das nossas ações. E se você deixar para começar depois da virada, no dia 1º, primeiro que você vai fazer o que todo mundo faz, né? A maioria faz. E segundo que talvez você esteja repetindo a mesma coisa que você fez nos outros anos. E se você quer ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse aulão ao vivo amanhã. Então se inscreve na aula também, quem só vai participar quem tiver inscrito, porque não vai ser aqui no meu Instagram, vai ser no meu canal do YouTube. E só para quem tiver o link e tiver inscrito na aula, tá? Então eu te espero na aula ao vivo amanhã à noite, às 20h05, se eu não me engano, tá bom? E aí, bora falar de manifestação e abundância? Eu tô vendo que tem gente fiel aí nas lives, eu vi que a Dani e o Tomás entraram também. Oi, gente, a Cássia, a Adri, bom dia.
Parabéns por estarem aqui, hein? Cedinho no domingo. Que honra ter vocês comigo. Você sabe que para mim, essas lives elas foram um desafio também, porque eu tenho todo o meu ritual matinal e normalmente nesse horário eu tô fazendo meu ritual matinal. E então eu tive que quebrar aí um pouco da minha rotina para estar aqui com vocês. Então para mim também foi um desafio, só que o que me dá mais motivação de estar aqui, de acordar cedinho, mesmo eu estando indo dormir super tarde, é saber que eu vou chegar aqui, vocês vão estar aqui comigo e que de alguma forma eu vou ajudar vocês, sabe? De alguma forma, se eu não estiver aqui, vai ser um conteúdo que pode fazer diferença na vida de vocês. Então isso me motiva muito. Gratidão. Deia falou, eu me inscrevi e não recebi confirmação no e-mail. Tá bom. Deia, o seu e-mail é Hotmail, né? Se for Hotmail, por favor, crie outro, tá? A Hotmail, ela não dá certo às vezes. A maioria das vezes as pessoas não recebem os e-mails. Não é só comigo, tá? É com outras pessoas também. Então a Hotmail, ela dá bastante problema. Só confirma pra mim se é Hotmail. Se for, eu vou te pedir para criar um e-mail no Gmail, tá? Gmail, beleza. Então, você foi direcionada para a página de obrigada? Porque se você foi direcionada para a página de obrigada, tá tudo certo. Você vai receber o link amanhã. Mas, eu vou verificar essa questão do e-mail de confirmação, tá? Mas, se você viu a página de obrigada, você vai receber o link amanhã. Então, maravilha, amanhã tamo junto. Ai, obrigada pelos coraçõezinhos, adoro. Gente, bora falar de manifestação e abundância? Quem aí quer manifestar aquilo que deseja realizar na vida? Quem aí quer manifestar a vida que quer viver? Quem aí quer entender e saber como manifestar a sua vida? Fala aí pra mim. Oi, Dré, bom dia. Eba, a Deia quer. Gente, vamos lá. Ontem, no meu grupo fechado das alunas lá da minha formação online, eu mandei lá que ia ter essa live hoje de manhã, né? E uma das meninas me perguntou o que é manifestação. Então, deixa eu falar para vocês primeiro o que é manifestação, né? Manifestação é um termo que a gente usa para representar aquilo que a gente quer materializar nessa vida, tá? Então, quando a gente... eu quero fazer uma viagem para Tailândia. Eu vou manifestar essa viagem. O que é manifestar essa viagem? É eu colocar uma intenção real e falar para o universo que eu quero isso, mas falar de uma forma que, como se eu já tivesse, e sentir como se eu já tivesse, e agradecer como se eu já tivesse. E soltar para o universo para que isso se materialize nessa vida. Então, isso é manifestar, tá? Então, toda vez que eu falar para vocês, e vocês vão me ouvir falar muito aqui de manifestação, é a gente fazer isso, é a gente ter uma conversa com o universo para que a gente possa materializar nessa vida, na Terra, aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Quando eu mudei para São Paulo, eu fui morar num share, né, num share student living, que é um prédio que são apartamentos compartilhados. Então, a gente tem lá, eu tinha um quarto e um banheiro meu, e aí eu compartilhava a cozinha e o hall, assim, da cozinha, né? Geladeira, tudo compartilhado. E quando eu estava lá, eu fiz um contrato por 6 meses, mas aí eu comecei a manifestar um novo apartamento que eu queria morar. E aí, o que eu manifestei, né? Eu pedi um lugar que era um lugar bonito, que era num bairro bacana, que tinha contato com a natureza, que tinha piscina, que tinha academia. Eu falei tudo que eu queria nesse lugar, sabe? Falei sobre segurança, falei sobre conforto, falei sobre beleza, todas as coisas que eu quero dentro de um lugar que eu for morar. E aí eu manifestei isso e joguei pro universo, né? Porque eu sabia que eu ia ficar 6 meses no share e depois eu queria morar num lugar assim.
Eu queria um lugar com cara de casa mesmo, que eu tivesse sala, sabe? Que eu pudesse receber meus amigos, enfim, fazer as coisas que eu gosto, cozinhar, sabe? E aí eu manifestei esse lugar, então eu conversei com o universo, eu vou ensinar vocês a fazer isso hoje, e pedi tudo isso que eu queria, eu me imaginava vivendo isso, e o que aconteceu, sincronicamente, sem eu estar diretamente procurando, o universo me trouxe um lugar assim. E como que o universo me trouxe um lugar assim? A minha cunhada, ela veio de Juí para São Paulo para fazer um curso e ela ia ficar na casa de umas amigas aqui em São Paulo, que elas têm um apartamento aqui. E aí eu fui visitar a minha cunhada, fui ver ela, e aí eu fui junto com ela nesse apartamento. E quando a gente chegou nesse apartamento, esse apartamento tinha 2 quartos, e a dona do AP era uma pessoa. E aí eu falei pra minha cunhada, eu falei, fala com a Nath, quando você voltar pra Ijuí, pergunta se ela não quer alugar um quarto, né? Porque no meio do ano eu vou me mudar. Isso foi lá por maio, eu acho. E aí a minha cunhada voltou pra Ijuí, conversou com a Nath, que é a dona do AP, e a Nath, nossa, super, tipo, eu tô querendo alugar o quarto. E aí, gente, em menos de um mês eu tava com o AP alugado, me mudei em julho, terminou meu contrato, eu já tinha esse novo lugar para morar, sem burocracia nenhuma, sem contrato, sem nada, um lugar maravilhoso, um prédio maravilhoso, que tinha muito mais do que eu tinha falado. Então eu acabei morando lá. Morei lá por pouco tempo, né? Morei até agora lá, e aí agora eu tive que sair. Mas isso é manifestar, entende? É você deixar claro aquilo que você quer, pedir para o universo se colocar em movimento. Então, nesse caso, o que eu fiz, né, para me colocar em movimento? Eu pedi para minha cunhada falar com a Nath para ver se a Nath queria alugar. Então, esse foi o me colocar em movimento. Então, o universo ele me apresentou uma oportunidade, eu me coloquei em movimento e aí isso aconteceu na minha vida, entende? Então, uma manifestação sem o movimento e sem a fé, ela não é manifestação. Então, a manifestação ela tem alguns requisitos, né? Que é justamente isso, é você pedir, você deixar claro, você ser específica, você ter fé e você agir com fé. A manifestação tem esses elementos, né? Então, ficou claro para vocês o que é essa manifestação? Como que eu fiz essa manifestação? Eu achei legal trazer esse exemplo, né, prático, para vocês entenderem na vida real e na prática o que é uma manifestação. Oi, Zé, bom dia. Fala aí para mim se vocês entenderam. Ficou, beleza. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Uma das coisas que eu sempre falo aqui também é a importância de a gente andar com pessoas que nos impulsionam, né? E quanto mais você andar com pessoas que manifestam aquilo que elas querem, que cocriam a sua realidade, que criam aquilo que elas querem para a vida delas, mais isso vai te motivar, te impulsionar. Então, o que você pode fazer? Tem um aviãozinho aqui embaixo. Compartilha essa live com mais pessoas, com pessoas que você gosta e com pessoas que você quer ver co-criando uma realidade próspera, uma realidade abundante, porque essas pessoas fazem parte do seu círculo e você quer andar com esse tipo de pessoa. Então, compartilha essa live aí com pelo menos uma pessoa que você gosta bastante, que você quer ver manifestando essas coisas, para que essa pessoa possa assistir, aplicar essa técnica na vida dela que eu vou ensinar aqui e também manifestar aquilo que ela quer para a vida dela, tá bom? Então compartilha e dá isso de presente para ela nesse domingão maravilhoso. Tá bom? Gente, então vamos lá. Como que a gente manifesta, né? E por que existe esse lance da manifestação? No Theta Healing, e se você for olhar a física quântica, enfim, e se você... enfim, outras coisas que você estuda também... a gente fala muito que a gente é co-criador da nossa realidade. E por que co-criador da nossa realidade? A gente entende, e eu acredito isso, e os estudos que eu uso como base acreditam nisso também, a gente acredita em Deus, eu acredito em Deus.
Você pode chamar de universo, de criador, de uma força maior, de Alá, de Buda, de Jesus, do que você quiser, tá? Mas que existe sim essa força maior. E essa força maior foi quem criou tudo, né? Foi quem criou nossa vida terrena, foi quem criou todas as coisas. E nós temos essa força maior dentro da gente. Nós somos uma centelha divina que a gente fala. Nós somos esse Deus, essa força maior, ela está dentro da gente, tá? Então, nós somos co-criadores da nossa realidade. A gente tem o potencial e a capacidade de co-criar aquilo que a gente quer na nossa vida. Então, tudo que acontece na nossa vida e tudo que aconteceu até agora foi algo que a nossa alma veio para viver, experienciar para sua evolução. E tudo foram situações que a gente co-criou em algum nível, sejam elas boas ou não, tá? Então, quando a gente acredita e que a gente percebe que nós somos co-criadores e que nós temos essa capacidade de co-criar a nossa realidade, a gente começa a estudar, tá bom, mas então por que eu ainda não co-criei aquilo que eu quero? Por que algumas coisas ainda não se manifestaram na minha vida? E muitas coisas ainda não se manifestaram na sua vida por conta do seu sistema de crenças, que é o que a gente trabalhou nas últimas 2 lives, tá? Então, você compreender essa sistemática, e aí você entende que à medida que, quanto mais você for limpando as suas crenças, ressignificando as suas crenças e tirando esses bloqueios do seu sistema, mais você vai acessando o seu poder de cocriação, tá? Então, quando a gente se permite entrar nesse processo, quando a gente se permite fazer essas leituras profundas de autoconhecimento, essa nossa capacidade, esse potencial de manifestação e de cocriação, ele vai se aflorando dentro da gente. E aí a gente vai colocando no nosso dia a dia essa capacidade de manifestar as coisas, de cocriar as coisas nas pequenas coisas do dia a dia. Então eu começo testando, se ainda é algo muito novo para mim, eu começo testando com manifestar uma vaga de um estacionamento antes de sair de casa. Eu começo manifestando com o semáforo aberto quando eu estiver no trânsito. Eu começo manifestando com, ter um dia feliz, ter um dia alegre, ter um dia, enfim, sabe? Então, eu começo com as pequenas coisas e eu vou vendo isso nas pequenas coisas. Então, por exemplo, eu manifesto que a hora que eu chegar na ponte de ônibus, o ônibus vai estar lá. Eu vou pegar o ônibus, eu não vou precisar ficar esperando muito tempo, entende? Então, você vai manifestando nas pequenas coisas. Então, a técnica que eu vou ensinar para vocês aqui, você vai aplicando ela nas pequenas coisas e você vai percebendo isso. E ao perceber isso no seu dia a dia, você fala, agora eu vou dar uma cocriadinha aqui numa coisa um pouco maior, tá? E aí eu recomendo para vocês, depois programarem aí na agenda de vocês, para assistir o filme O Segredo, tá? O filme O Segredo, ele traz muito isso. E aí vocês vão ver muito isso, vários exemplos reais lá no Segredo disso acontecendo. Esse apartamento que eu tô aqui, que é um apartamento de um amigo meu, foi cocriado. Esse aqui foi cocriado completamente e ele aplicou essa técnica similar, né, a isso que eu falei, mas foi cocriado completamente, tá? A Gi perguntou, Andressa, como agir? Como assim, Gi? Como agir, como, quando e onde, em que situação? Você consegue explicar um pouquinho mais, só para eu entender, para te responder de forma mais específica? Então, vamos lá. Como que você faz uma cocriação? Como esse exemplo que eu dei do apartamento, né? A gente recomenda você ter um caderno de manifestação, tá? A Havaiana, que é a criadora do Theta Healing, ela fala pra gente que tem que ser um caderno vermelho e que você tem que escrever, que é recomendado que você escreva a lápis, porque o lápis tem uma energia orgânica, né, maior, tá? Então, ela recomenda ter esse caderninho vermelho e escrever a lápis. Por que vermelho, Andressa? Não sei. Não sei de verdade. Eu sei que é havaiana, eu sei que a havaiana é foda, eu sei que a havaiana cocria a vida dela inteira. Então, eu acredito nela e eu sigo ela, tá? De verdade, não sei por que vermelho.
E se você quer ter um caderninho vermelho, eu criei um caderninho vermelho de manifestação, que ele vem programado já para que aquilo que você escrever ali aconteça, aquilo que você pedir ali aconteça. Já vem programado usando a técnica do Theta Healing e é um caderninho personalizado do Movimento Mulheres Livres. Então, se você quer, me manda um direct, depois eu te falo como que você pode ter acesso a isso, tá bom? Gi, como agir na cocriação, vou explicar na live. Fica junto aí que você vai entender tudinho, tá? Então, primeira coisa, ter o seu caderninho de manifestação. Eu tenho o meu... Ai, gente, depois eu pego. Podia ter pego pra vocês, né? Ele tá lá do lado da minha cama, porque ele fica do lado do lugar que eu durmo, tá? Mas eu tenho o meu caderninho vermelho de manifestação. E aí, o que você faz com esse caderninho? Primeira coisa que a gente faz, e nós Theta Healers, né? Eu, terapeuta de Theta Healing, eu aprendi essa técnica de como programar as coisas. Então, como programar para que a minha cama me traga conforto, como programar para que as minhas roupas, o meu guarda-roupa ele fique com uma energia elevada, que as minhas roupas se sintam ali acolhidas, que fiquem com uma energia elevada, como que eu programo o meu computador para que ele funcione em perfeitas condições, enfim, a gente consegue programar as coisas. E como que eu programo essa cadeira que eu estou sentada para que ela me traga a sensação de conforto, tá? E o caderninho de manifestação é a mesma coisa. A gente programa o caderninho de manifestação para que tudo que a gente escreveu ali aconteça, tá? Para você programar o seu caderninho, você tem que ter a técnica do Theta Healing, né? Mas você pode conversar com o God, né? Criador, Deus, fazer uma oração, fazer uma meditação e falar. Tudo que eu escrever aqui, que tudo que eu escrevo aqui se manifeste para o bem maior e mais elevado, da melhor e mais elevada maneira, tá? E aí, beleza, você programa o seu caderninho e você começa a escrever no seu caderninho tudo que você quer para sua vida. Tudo, absolutamente tudo que você quer. Então, você vai escrever, suponhamos, você quer ter um carro XYZ, tá? Você vai escrever lá como se você já tivesse. Então, você vai escrever assim, Criador, ou Deus, ou como você quiser chamar. Gratidão por eu já ter o carro tal, nome tal, a cor tal, enfim. Coloque todas as características que você quer num carro. Mas você vai escrever como se você já tivesse, tá? Então, você vai escrever lá, gratidão por eu já ter na minha vida o carro assim, assim, assado. E você escreve todas as características desse carro. Eu quero ter uma casa assim, assim, assado. Criador, gratidão por eu já ter e já viver numa casa assim, assim, assado. E aí você traz todas as características. Quanto mais específico você for, melhor, tá? Criador, gratidão por eu quero fazer uma viagem para tal lugar. Gratidão por eu já ter viajado para tal lugar, assim, assim, assado. Gratidão por eu já ter, já estar vivendo com a minha alma gêmea mais compatível. Gratidão por eu já ter um trabalho ou uma empresa que ajuda milhões de pessoas, enfim. Sabe? Você vai escrevendo ali tudo que você quer, agradecendo e como se você já tivesse. Só que aí, além disso, tem um ingrediente muito importante na manifestação, que é o seguinte, é você sentir, tá? É você sentir como se você já estivesse vivendo aquilo. Por quê? Quando você sente, então, por exemplo, quero ter um carro XYZ, eu me imaginar dentro daquele carro, eu sentar imaginar que eu estou sentada no volante, eu estou dirigindo aquele carro e eu estou sentindo aquela sensação de dirigir aquele carro, sabe? E como que é essa sensação? Como que eu me sinto? Como que é para mim estar vivendo aquele momento? E por que isso é importante? Porque você libera neurotransmissores, você libera hormônios no seu corpo, isso gera uma alteração biológica no seu corpo, primeiro pelo simples fato de você agradecer como se você já tivesse. Segundo, você fala para o seu subconsciente que aquilo já é uma verdade. E lembre que eu falei aqui nas outras lives, o seu subconsciente ele não sabe reconhecer aquilo que é uma verdade daquilo que é uma imaginação.
Então, você está falando para o seu subconsciente que essa é uma verdade. Você está falando para o seu subconsciente que isso já aconteceu na sua vida. E o seu subconsciente, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a mandar comandos para o seu consciente para que isso aconteça na sua vida, para que você tenha ações congruentes com isso que o seu subconsciente entende que é verdade, entendeu? Então, se imagina dentro desse carro, se imagina vivendo essa experiência de dirigir esse carro. Vá numa concessionária e faça um test drive com esse carro. Alugue esse carro por um dia, sei lá sabe? Faça isso e viva isso, como se você já tivesse, tá? Então, vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Um carro que eu quero ter é uma Range Rover Evoque branca, com banco de couro, teto solar, maravilhosa, de última geração, enfim, linda. E aí, faz muito tempo que eu falo isso, que eu quero isso, né? E aí eu manifestei isso e olha que louco que aconteceu. Um dia eu estava em Porto Alegre e eu ia pegar uma carona para Ijuí, que é a minha cidade. E aí eu ia com aquele aplicativo, BlaBlaCar, né? Que é você pede carona para alguém do aplicativo. E aí eu consegui carona com um menino que ia para minha cidade, eu conhecia ele por sinal. E ele tinha um outro carro, ele tinha uma outra caminhonete. E aí ele falou assim para mim, Andressa, eu não tô com o meu carro, tá? Que é o carro que estava cadastrado no aplicativo, né? Que, sei lá, acho que era um S10, não lembro. Ele falou assim, eu não tô com o meu carro, eu tô com o carro da mãe. Então, quando você chegar no lugar combinado da carona, eu vou estar com o carro da mãe, tá bom? E eu, tá bom. Aí ele falou, o carro da minha mãe é uma Evoque. Aí eu falei, não, né? Não. Aí, olha só, gente, eu fui pegar a carona com ele e ele estava na praia, ele estava vindo da praia, passando por Porto Alegre e ele tinha saído na noite anterior, tinha ido na balada, então ele estava super cansado. Ele falou, Andressa, eu tô cansado, tô com sono, então eu vou dirigir um pouquinho até um pedaço e depois, tipo, né? Ah, não, ele falou assim, tô cansado, saí ontem e tal. Aí eu falei, opa. Aí eu falei assim pra ele, não, se você quiser revezar, né, a direção, eu revezo com você, tá tudo bem. Aí ele falou, super quero. Aí ele dirigiu um pedaço e depois, tipo, sei lá, ele dirigiu 150 quilômetros, eu dirigi os outros 400 quilômetros. Gente, eu guardei aquela sensação e hoje, toda vez que eu me conecto com essa manifestação de eu ter a minha Evoque, eu lembro da sensação que eu senti na vida real, já senti, já sei como é naquele momento, naquela experiência. Então, eu uso isso para alimentar o meu subconsciente. E eu sei que a minha Evoque, a minha mesmo, vai chegar, entende? Então, faça isso. Vai lá, aluga o carro um dia, faz um test drive, sei lá enfim, estou dando exemplo do carro aqui, tá? Mas viva essa experiência para que você sinta e saiba qual é a sensação. E aí você fala isso para o seu subconsciente na manifestação, tá? Vou dar um exemplo desse meu amigo que tem esse apartamento aqui. Esse apartamento é incrível, é num bairro maravilhoso de São Paulo, é num prédio maravilhoso, tá? E quando ele assistiu O Segredo, que é o que eu falei para vocês assistirem, ele assistiu O Segredo e ele falou assim, cara, eu vou ver se isso funciona mesmo. E aí ele falou, cara, eu quero morar num apartamento assim assado, que tenha um pé direito alto, que seja bonito. Ele descreveu todas as características do apartamento. E ele passava sempre na frente desse prédio aqui, porque o pai dele morava nessa rua. E aí o que ele fez? Ele falou, aí ele ficou sabendo que tinha um apartamento para vender aqui, né? E ele falou, cara, eu vou vir ver. E aí ele veio aqui ver. Gente, ele falou que ele veio aqui ver o apartamento umas 20 vezes. Ele vinha aqui, ele olhava, ele se imaginava aqui dentro. Ele não tinha dinheiro para comprar o apartamento, não tinha. Esse apartamento que é uma fortuna, ele não tinha esse dinheiro. E aí ele vinha aqui, olhava, entrava, imaginava como queria fazer a decoração. Ele falou que o corretor já estava puto com ele, porque de tanto que ele vinha aqui e não comprava o apartamento, entende? Porque ele não tinha o dinheiro. Mas ele começou, e vinha, e olhava, e imaginava, e pensava na decoração, e se sentia aqui dentro, e como que ele ia viver aqui dentro. Ele sentia isso, ele começou a experienciar isso.
E aí, o que aconteceu? Ele tinha várias lojas, né? Então, ele tinha um faturamento grande nas lojas dele e isso deu acesso a ele a boas oportunidades de financiamento. E aí, ele conseguiu um financiamento no banco, gente. E aí, ele financiou, comprou esse apartamento e veio para cá, sabe? Então, assim, ele não fazia nem ideia de como ele ia conseguir esse dinheiro para comprar esse apartamento, porque ele realmente não tinha. Mas ele começou a aplicar tudo isso que eu tô falando aqui para vocês. E hoje ele mora aqui, esse apartamento é dele, é um apartamento maravilhoso, entende? Então, você apenas colocar isso como uma intenção no seu caderninho de manifestação não é suficiente, você tem que sentir isso. Então, sinta isso, tá? E escreve lá como se você já tivesse e seja grata por já ter, tá? E aí se imagina vivendo aquela situação. Então, você pode entrar num processo meditativo, entra numa meditação, fecha os seus olhos e se conecta com tudo aquilo que você escreveu no seu caderninho. E você pode escrever coisas tipo um apartamento, um carro, uma casa, você pode escrever um celular, você pode escrever um curso que você queira fazer, você pode escrever uma alma gêmea, você pode escrever o que você quiser, sabe? Uma roupa, enfim, não importa a magnitude, sabe? É aquilo que você realmente quer. Só que você só pode manifestar para você, tá? Porque todo mundo tem o livre-arbítrio, então você não pode manifestar para outra pessoa. Ou, por exemplo, eu quero fazer uma viagem com fulano de tal. Não, você pode manifestar para você. E que esteja com você nessa viagem pessoas que você gosta, ou pessoas que gostam de você, pessoas com uma energia elevada, e por aí vai, tá? Mas você só pode manifestar por você. E aí, o que acontece? Beleza, você foi lá, escreveu tudo que você queria no seu caderninho e tal, não sei o quê. Faça essas meditações. Frequentemente, se conecte com esse caderninho de novo, sabe? Leia ele mais de uma vez, leia ele, se você quiser, diariamente, leia ele algumas vezes na sua semana. A cada nova coisa que você for querendo, escreva, tá? A Adri perguntou, o caderninho é só a capa vermelha ou as folhas também? Porque hoje em dia tem cadernos de todo jeito. O caderno vermelho, a capa vermelha, as folhas não precisa, tá, Adri? Se você quiser o caderninho do Movimento Mulheres Livres, me manda um direct depois, aí eu te falo como que você pode ter, qual o valor e como que eu posso te enviar. E aí eu já mando ele com a programação do Theta, tá? E tá bem lindo. E aí, você se conecte com isso mais de uma vez, tá? Antes eu fazia isso diariamente, hoje eu não faço diariamente, por quê? Porque quando a gente... o lance da manifestação é a gente fazer ela, escrever, se imaginar vivendo aquilo, sentir e soltar para o universo, jogar para o universo, tá? E aí deixar isso se manifestar na nossa vida. Só que a gente tem que ter fé e agir com fé, senão não adianta, tá? Isso é super importante. E aí vem o lance, né? Por exemplo, esse meu amigo que ele queria esse apartamento, ele agiu com fé. Ele ficou vindo aqui, ele veio ver o valor, ele fez um orçamento, ele foi procurar um financiamento, entendeu? Ele agiu. Então, isso se apresentou na vida dele, se apresentou. Mas ele agiu e ele tinha fé, ele sabia que ele ia conseguir em algum nível, que ele era capaz de cocriar isso para ele, entende? Então, você tem que agir com fé. Esse lance do apartamento meu que eu falei para vocês, a mesma coisa, eu agi com fé. Eu sabia que eu queria, eu já tinha pedido para o universo, já tinha descrito todos os detalhes disso e agi, perguntei, fui atrás, entende? Então, você tem que se colocar em movimento com fé para que aquilo aconteça também, tá bom? Isso é super importante. E aí, gente, o que acontece, né? Depois que a gente faz esse exercício e aí a gente se conecta com isso com uma certa frequência, depois que a gente faz esse exercício, o que acontece? A gente precisa começar a identificar quais são os bloqueios que estão nos impedindo de viver aquilo. Por quê? O tempo com que isso vai acontecer, ele está muito relacionado ao quanto você se permite olhar para o seu autoconhecimento e trabalhar aquilo que você precisa trabalhar para conquistar aquilo que você quer.
Quando eu falo trabalhar aquilo que você precisa trabalhar, é trabalhar internamente, né? É os seus bloqueios, as suas crenças, tá? Então, isso pode acontecer amanhã, se você já estiver pronta e preparada, que é estar no momento divino que a gente fala, ou isso pode acontecer daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, daqui 10. Tudo vai depender do seu sistema de crenças e do quanto você está se permitindo olhar para isso e limpar isso de você, tá? Então, por exemplo, dentro da manifestação, no Theta Healing, a gente fala que além do sistema de crenças, existe algo que está muito relacionado ao meio, né? Então, por exemplo, muitas vezes, qual é o exercício que você pode fazer? Eu vou ir direto para o exercício. O exercício que você pode fazer é o seguinte: é você fechar sempre assim, quando você for fazer essas reflexões, essas manifestações e se questionar sobre suas crenças, você fecha os olhos e se conecta com você. E fica pensando nisso de olhos fechados para que você possa acessar o seu subconsciente, tá? Então, você vai fechar os seus olhos e você vai se imaginar vivendo aquilo. Tudo aquilo que você pediu, tudo aquilo que você manifestou, você se imagina vivendo aquilo, tá? E ao se imaginar vivendo aquilo, você se pergunta: como que eu vou estar? Eu vou estar feliz? E aí você pergunta, e aí você responde se você vai estar feliz, se você não vai estar feliz, beleza. Se você não vai estar feliz, por que que você não vai estar feliz? O que você vai estar sentindo? Entende? Aí não, beleza, vamos supor que você vai estar feliz, ok. Aí você vai para a próxima pessoa que é próxima de você. Por exemplo, sua mãe. A minha mãe vai estar feliz? Ah, minha mãe vai estar muito feliz e tal, legal, beleza. Aí você vai para a próxima pessoa perto de você. Meu pai. Meu pai vai estar feliz? Ah, meu pai vai estar feliz. Meu pai vai estar muito feliz. Beleza, legal. Deixa vir o primeiro pensamento que vier. E pode ser que você se surpreenda. Pode ser que você fale assim, cara, a minha mãe não está feliz. Pode ser, tá? Então deixa vir. A primeira sensação que vir, você percebe ela. A primeira coisa que vir, você percebe ela. Aí você chega no seu irmão. E aí você coloca assim, aí você pensa, tá bom, meu irmão ou a minha irmã vai estar feliz? E aí você vê, não vai estar tão feliz assim. Na verdade, vai estar feliz, mas vai ter aquela pontinha de tipo, eu também queria, sabe? Como que ela conseguiu e eu também consegui. Você sente que pode ter alguma inveja, alguma coisa assim. E aí você vai aprofundar nesse ponto. Então você vai rodar todo o seu círculo e você vai identificar quais são as pessoas que não estão felizes. Ou quais são as pessoas que você não sentiu uma energia legal ao se imaginar vivendo aquilo que você está manifestando. E aí você vai fazer um digging, que é o que eu ensinei nas lives anteriores. O que é um digging? É você começar a compreender qual é a crença que está gerando um bloqueio com essa pessoa, tá? Então, por exemplo, a gente feliz, tá? E aí, você vai fazer o quê? Você vai começar a se questionar, tipo, por que que minha mãe não vai ficar feliz? E aí, você vai falar assim, aí você vai começar a ver, né? Porque ela queria ter isso para a vida dela e não conseguiu. Tá bom. E como que é para você, a sua mãe, não ficar feliz? Como que você se sente? Eu me sinto desamparada. Tá bom. E quando foi a primeira vez na sua vida que você se sentiu desamparada? Quando eu tinha 4 anos de idade, que, sei lá, meu pai morreu, por exemplo. Estou falando de mim, né? Tá bom. E do que isso te serviu? O que você aprendeu com essa sensação, com esse momento, com aquilo que aconteceu lá quando você tinha 4 anos de idade? O que aquela criança de 4 anos de idade estava buscando? Aquela criança de 4 anos de idade que se sentiu desamparada, ela estava buscando acolhimento,
ela estava buscando ser amada, ela estava buscando ser reconhecida. Ah, tá bom. E do que isso te serviu? O que você aprendeu com isso? Ah, eu aprendi a ser independente. Ah, tá bom. E aí você percebe o quê? Que essa criança que se sentiu desamparada, ela aprendeu, através do desamparo, a ser independente. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa trazer para esse eu adulto a sensação de ser independente sem a necessidade de se sentir desamparado. Entende? E aí a gente traz os sentimentos, que é aquilo que eu falei para vocês. E aí a gente ressignifica a crença de que para ser independente eu preciso me sentir desamparada. Envia essa crença para a luz em todos os níveis. Ressignifica ela pela crença de que eu já sei a sensação de ser independente e me sentir amparada. Eu sei a sensação de ser independente sem a necessidade de me sentir desamparada. Eu sei a sensação de me sentir independente. Eu sei que eu posso ter muito dinheiro ou aquilo que eu estou manifestando e ser independente, sem se sentir desamparada. Entende? E aí você tira isso na raiz, tá? Então, na verdade, o fato de a sua mãe não se sentir feliz com isso foi lá para a sua infância e você identificou essa questão do desamparo. Por exemplo, dei um exemplo aqui, tá? Então, você começa a limpar isso, cura isso em você e deixa essa cura disponível para sua mãe. Se ela sentir, se ela pegar, ela pega, senão não. Você não pode fazer pelo outro, mas você pode deixar disponível para o outro aquilo que você cura em você. Então, a gente tem uma sessão específica dentro do Theta Healing, que é uma sessão de manifestação, né? Você pode fazer isso com a condução de um terapeuta Theta Healer, né? Eu já fiz isso, né, com clientes e faço isso para mim. Então, por que isso é importante? Porque essas pessoas que estão à nossa volta, elas têm grande influência social sobre a gente, elas têm grande influência sobre a gente. Porque são pessoas que são nossa referência, né? Muitas vezes a gente não manifesta algo na nossa vida ou não tem algo na nossa vida porque a gente entende que não tendo é uma repetição de padrão dos nossos pais, por exemplo, e que a gente vai honrar os nossos pais se a gente fizer isso, se a gente fizer a mesma coisa que eles fizeram. Só que a gente pode aprender dentro do nosso sistema que a gente pode ter aquilo e mesmo assim continuar honrando nossos pais, que a gente pode ter as nossas escolhas e escolher o nosso caminho e mesmo assim continuar honrando os nossos pais, tá? Então é isso que a manifestação traz. E aí você reflete isso dentro da manifestação para todas as pessoas do seu círculo, você começa a se questionar sobre isso. Então, se questiona, primeiro começa na família, aí vai para marido ou esposa, namorado, namorada, aí você vai para... Vem mais alguém na sua cabeça? Ah, veio minha amiga, tal. Tá bom, como que ela vai se sentir? E você começa a se questionar, tá? E aí você faz essa análise dessas pessoas que estão à sua volta, tá? Essa é uma das coisas importantes de você fazer depois de uma manifestação. Uma segunda coisa importante de você fazer depois de uma manifestação é você identificar, por exemplo, eu quero ter um salário de X mil reais. Primeiro, quando você vai manifestar dinheiro, não limite. Então, por exemplo, eu quero ter um salário de 20 mil reais. Fale a partir de, tá? E se você quer, e não limite a sua manifestação também no sentido de, por exemplo, eu quero ter um carro tal, tal, tal e tal, beleza. Eu não vou falar para o universo, eu quero ter um trabalho que eu ganhe tanto para ter o carro tal, tal, tal. Não, fala do carro. Como que o carro vai vir? Ele vai vir da maior e mais elevada maneira, tá? Ele pode vir de um sorteio, ele pode vir sim do seu trabalho, ele pode vir de um presente de alguém. Entende? Não limite as possibilidades do universo. Você não necessariamente precisa ter um trabalho
e o seu carro vir desse trabalho. Ele vai vir da maior e mais elevada maneira, tá? E deixe o universo trazer para você a maior e mais elevada maneira, tá? Isso é importante. Então, não limite as possibilidades do universo. Fale exatamente aquilo que você quer, tá? E se você for manifestar dinheiro, manifeste dinheiro a partir de, tá? E saiba o que você quer com esse dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro. Porque você manifestar dinheiro por dinheiro, dinheiro é só uma energia. O que você vai fazer com essa energia? Entende? Então, compreenda, por exemplo, eu tenho uma manifestação que é relacionada à minha renda mensal, e eu sei exatamente o que isso vai me proporcionar. O lifestyle que eu quero, eu já manifestei esse estilo de vida que eu quero viver. Então, isso tudo são coisas que eu já sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, tá? Então, isso é super importante também na manifestação. Para quem está ao vivo aí, deu para compreender como que funciona a jogada? Como que funciona o Paranauê aqui da manifestação? Conta aí para mim. Sim. Ah, legal, Dri. Maravilha. Então é isso, gente. É você deixar claro aquilo que você quer, aplica as técnicas e assim, se é algo muito novo para você, começa pequeno, sabe? Começa tipo, vou manifestar a tal da vaga de estacionamento quando eu for pro centro, tá bom? Se não acontecer, é porque tem alguma crença limitante, é porque tem algo no seu subconsciente que está te limitando, tá? É porque você não colocou fé, é porque você não agiu com fé, é porque você tem alguma crença que fala que você, no seu subconsciente, que você não pode ter aquilo em algum nível, por alguma razão, tá? Então, você comece a se investigar, tá? Você comece a entender, compreender o que tem no seu sistema. Por exemplo, vou contar para vocês uma crença que eu identifiquei em mim, tá? Eu identifiquei em mim que eu tinha a crença de que tudo que é bom dura pouco, tá? E aí, fui investigar isso, fui tirar isso do meu sistema, né? Então, isso estava limitando algumas coisas na minha vida também, tá? A gente pode manifestar uma gêmea, a gente pode manifestar trabalho, tudo. A gente pode co-criar aquilo que a gente quiser na nossa vida, tá? Tudo. E aí você vai tirando essas camadas que te impedem. É isso que é maravilhoso dentro do Theta Healing, que o Theta Healing ensina, né? Que é a gente fazer as coisas para viver a nossa máxima potência, para se empoderar da nossa vida, para trazer o nosso brilho à tona, sabe? É isso, é a gente trazer o nosso poder pessoal à tona. A gente viver a felicidade, a plenitude, a abundância, o nosso brilho, quem a gente realmente é, tá? Então, isso que é maravilhoso dentro dessa técnica. Então, depois eu quero saber aí para quem assistiu ao vivo, para quem assistiu o replay, se você fez o seu caderninho de manifestação, se você, como que tá isso, o que tá acontecendo na sua vida, quero saber, tá? Compartilha comigo o seu caderninho de manifestação. Se você quiser o caderninho de manifestação do Movimento Mulheres Livres, me manda um direct. Eu ainda não abri ele para geral, tá? Não tá vendo em nenhum lugar. Se você for procurar no meu site, na minha página, em algum lugar, você não vai encontrar, porque eu acabei de lançar. Então, você vai receber aí em primeira mão, tá? E depois me conta, quero saber como que tá essas manifestações de vocês. Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre manifestação? Tem algo que vocês queiram me perguntar? Algo que não ficou claro? Vocês querem saber? Alguma orientação? Fala aí pra mim. Comenta aí pra mim. Enquanto isso, enquanto vocês escrevem as dúvidas aí, amanhã tem a nossa última live, 6h20, a coragem de ser quem você é. Vai ser o nosso tema para fechar com chave de ouro essa sequência de lives. E também amanhã à noite, às 8h05, vai ter live
vai ter aulão, não é live, vai ter uma aula fechada, exclusiva para quem tiver inscrito, que é uma aula onde eu vou falar sobre como se organizar financeiramente para entrar 2020 já realizando e construindo um 2020 próspero e abundante, tá? Chega de promessa, pular ondinha, jogar semente de uva para trás. Vamos ser autorresponsável por criar um ano diferente e começa agora. Se você esperar depois da virada, você vai repetir o que você já fez nos outros anos. Para ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Então, vem para o aulão amanhã, se inscreve, tem um link na minha bio, tá? Se inscreve no aulão. E era isso, meus amores. Se vocês não têm dúvidas, eu vou terminando a live por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo de manifestação e abundância. Onde encontrar as lives? Quem perdeu? Gi, no meu canal do Telegram. Se você for aí no meu perfil do Instagram, tem um link, você clica nesse link, lá vai ter 2 caixinhas. Uma caixinha que é para se inscrever na aula de amanhã à noite e outra caixinha que é para fazer parte do meu canal do Telegram. O Telegram é um aplicativo de celular que você baixa, gratuito, e aí você vai entrar no meu canal do Telegram. E lá no canal do Telegram eu estou compartilhando os links das lives, tá? Então você consegue ver por lá. Se você entrar hoje no canal do Telegram, você vai ter acesso a todas as mensagens que eu já mandei lá também, tá bom? Então você vai receber por lá. A Dri falou, eu amei, me ajudou muito. Que bom, Dri, fico feliz demais. E lembra de mandar essa live para pelo menos uma pessoa aí que você goste. Todo mundo merece manifestar a vida que deseja viver. Quanto mais pessoas à sua volta você tiver que manifestam aquilo que querem viver, mais isso vai te impulsionar, mais isso vai te ajudar. Então, compartilhe essa live aqui com a gente, tá? Meus amores, lindo dia para vocês. Eu tô indo para mais um curso aqui, tô fazendo uma formação em analista de perfil comportamental que é incrível. Eu vou falar mais disso para vocês nos próximos dias. E tem um dia inteiro aí de curso pela frente, me especializando, me formando, me capacitando para cada vez mais trazer um conteúdo melhor aqui para vocês e mais rico, tá bom? Então, um lindo dia para você, curta o que você for fazer, aproveite, viva com intencionalidade, curta esse dia e faça dele um dia maravilhoso na sua vida, tá bom? Você está tendo hoje a oportunidade de escrever na página em branco do dia de hoje. E o que você vai escrever? Tá bom? Finaliza a live com essa reflexão para você. Beijo, obrigada por estar aqui comigo, parabéns por estar aqui comigo e a gente se vê amanhã, 6h20. Beijo.